Agora 15 horas, 8 minutos, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição, desta sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. E nós falamos ontem aqui sobre família, né? Sobre a questão testamentária, sucessão, e hoje nós seguimos falando sobre família, mas com uma abordagem diferente, uma abordagem distinta, que suscita muitas dúvidas nas pessoas em relação aí, principalmente com a aproximação das férias escolares, a questão de viagens para pais que são separados, pode viajar, não pode viajar, necessita de autorização, e nós vamos abordar um pouco desse tema com a doutora Vanessa Paiva. Doutora, satisfação recebê-la aqui na CBN, excelente tarde, seja bem-vinda. Olá, obrigada, é uma satisfação estar aqui. E, aliás, para falar um pouco desse tema, a gente fala em relação aí à guarda, né? Quando se tem guarda compartilhada. Quero fazer uma viagem com meu filho, mas tenho guarda compartilhada com a esposa, a guarda preciso de autorização, não preciso de autorização, tem questões distintas para viagens interestaduais, internacionais. Como é que funciona todo esse mecanismo, doutora? Excelente pergunta. É uma dúvida muito complexa mesmo. Como que funciona? A criança, acompanhada dos pais, ambos os pais, não precisa de nenhuma autorização. Acompanhado só de um dos pais, só o pai ou só a mãe, no território nacional, também não precisa de autorização. Pode viajar para qualquer lugar que não será pedido nenhum tipo de autorização. Claro, tem que estar portando o documento da criança, o RG ou então a certidão de nascimento atualizada. Agora, quando a gente fala de viagens internacionais, é algo um pouco mais complexo. Quando está com ambos os pais, também não tem problema, não precisa de autorização, não vai ser parado ali pela Polícia Federal. Porém, quando a criança viaja com um só dos pais, a gente tem duas opções aí. Ou essa criança vai estar portando um passaporte onde há a autorização para a viagem com apenas um dos pais, ou esse pai ou essa mãe tem um documento de autorização com assinatura e firma reconhecida em cartório por semelhança. Então, são essas duas saídas que tem para quem vai viajar com uma criança, na verdade com menor de 18 anos, desacompanhado de um dos pais. Doutor, e também em relação aí a viagens internacionais, nós temos aqui os países do Mercosul, que muitas vezes as viagens são realizadas sem ali a possibilidade do passaporte, sem a necessidade, melhor, do passaporte, e também outros países em que o visto é muito mais complexo, né, de se obter, precisa do passaporte, entrevistas, como é o caso dos Estados Unidos. Existem também diferenças para viajar acompanhado das crianças diante desse cenário, diferença entre países? Exatamente. No Mercosul, né, que a gente tem a integração aí, que não há necessidade de apresentar um passaporte, ainda assim as fronteiras, elas obrigatoriamente têm que fazer essa análise. Se está entrando uma criança, se essa criança está com ambos os pais, e se não estiver, tem que ter uma autorização daquele pai ou daquela mãe que ficou, que não está na viagem junto. É algo que é necessário para fazer uma segurança da criança, porque às vezes os pais, Alexandre, eles se separam e há muita beligerância entre ambos. E aí, a criança fica nesse meio. E nós temos casos hoje aqui no Brasil, por exemplo, de pai e mãe que pegou a criança e saiu do país. E aí fica muito difícil para quem ficou aqui ter acesso a essa criança, saber onde está, às vezes some, né? A gente tem aí um mundão lá fora. Então, as fronteiras obrigatoriamente têm que fazer essa revista e analisar os documentos. Perfeito, doutora. E, aliás, para viagens aqui para fora do estado, portanto, estando acompanhado de um dos pais, não há necessidade de autorização do outro, mas existe também algum atrito entre os pais, muitas vezes, o pai que gostaria de passar o período das férias com o filho, e aí, de repente, o filho viaja com a mãe. Existe muito atrito também nessa questão aí familiar, doutora?
Demais, muitos atritos. Muitas vezes não é uma desconfiança de que aquele pai ou aquela mãe vai viajar e não vai trazer a criança. Muitas vezes é algo pessoal entre esse casal que acaba respingando na criança. Nesses casos, quando a mãe ou o pai tem uma viagem programada com a criança para fora do Brasil, e esse outro genitor, genitora, não quer autorizar, o que a gente recomenda? Que esse pai ou essa mãe já ingresse no judiciário pedindo para o juiz suprir a autorização daquele que não quer fornecer. E aí é possível, a gente pede esse suprimento de autorização, suprimento judicial de autorização, e com esse alvará, suprindo a autorização daquele outro genitor, a mãe ou o pai consegue viajar, consegue sair do país, mas assim, é bem restrito, tem a data específica de ida, de volta, e tudo isso é analisado no aeroporto no momento do embarque das crianças. Aliás, a gente fala sobre esse tema porque muitas vezes é uma represália, né, em função aí de questões, de atritos, né, pessoais entre o ex-casal, né, colocando dessa maneira, aí aquela questão da represália e a criança fica no meio. Então, são mecanismos também para proteger a criança, né, doutora? Exatamente. Tudo isso é porque a segurança e a proteção da criança é de responsabilidade de todos, inclusive do Estado. Então, quando a gente tem uma criança foragida, foragida não, que saiu pela fronteira, por exemplo, como é o caso do menino Adam, que saiu pela fronteira do Paraguai ali, na ponte da amizade, a gente tem o Brasil como responsável. Então, cada vez mais o cerco vai fechando. Assim, a gente tem uma restrição muito grande para a criança que sai do país. Se não tiver tudo muito certo, se não tiver esse passaporte autorizando ou a autorização daquele outro pai, da mãe, a gente tem uma criança que não vai poder sair. E aí a gente tem um conflito de direitos, porque de um lado tem um direito que é fundamental, que é o nosso direito constitucional de ir e vir, né? A liberdade de ir e vir. Só que, por outro lado, essa liberdade ela fica meio tolhida, porque temos uma criança que é menor, então, portanto, incapaz ainda de tomar as decisões, e tem aí esse conflito, se vai, não vai, pode, não pode. Então, a gente fica ou nas mãos dos pais resolverem isso, e quando não há resolução, a gente tem que se socorrer de uma decisão judicial. E acontece muito, tá? Muito, principalmente chegando, você aproximando do período de férias. Então, assim, abril e maio é quando a gente mais entra com pedido de suprimento, e outubro, novembro também. E quais são as recomendações, doutora Vanessa, para esses casais, né? Para não deixar a criança ali no meio de um atrito, de um conflito, né? Preservar a criança, né? Quais conselhos a gente pode direcionar aí para esses pais que têm aí a guarda compartilhada para que não se deixe a criança no meio desse atrito, né? O importante é a gente analisar qual a finalidade dessa viagem. É claro, se eu tenho algum indício de que aquele pai ou aquela mãe não quer voltar, quer fazer a vida fora, né? De repente receber uma oportunidade de trabalho, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Mas qual é a finalidade? A finalidade é uma bagagem cultural? A finalidade é a diversão? Então, assim, poxa, que criança não quer ir para Disney ou quer conhecer a Argentina, o Chile? Então, se a gente prestar atenção no que será melhor para a criança, esse é o melhor conselho. Analise se isso será o melhor para o seu filho e se não há nenhum indício de que essa pessoa está querendo fugir. Porque, infelizmente, Alexandre, isso existe muito, muito. Acontece e não raras vezes. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu entendo o cuidado da outra parte em querer se resguardar. Agora, o que o judiciário pede? E aí é importante aquele pai ou aquela mãe analisar. Quem está indo viajar tem emprego fixo? Tem residência no Brasil? Então não é aquela pessoa que a gente, entre aspas, tá? A gente chama de cigana, que não tem parada, não tem nada que prenda essa pessoa aqui. Então o judiciário vai tentar entender isso. A criança está matriculada, tem uma rotina, tem a família aqui. Esse é o ponto principal. E tem outra questão também. Às vezes, aquele familiar que mora fora do Brasil, vô, vó, tio, tia, primo, e a criança, ela tem que conviver com os familiares, embora morem em outro país. Então, a finalidade é essa, visitar parentes, então vamos ser um pouquinho mais flexível, porque a gente sabe que sair com a criança do país e não retornar é subtração de menor, portanto, é um crime.
Não é simples responder um crime, tá? Então, vamos analisar se é tão. Não ser flexível pode gerar um conflito judicial. Só que toda ação judicial, ela tem uma consequência. Então, tem aí pagamento de custas, pagamento de honorários para o advogado da outra parte. Então, a gente, analisando o caso concreto, não é o caso da mãe ou do pai fugir, deixe, flexibilize. Isso daí é uma bagagem cultural muito grande que vai ficar marcado na vida da criança. E também, doutora, é importante a gente salientar aqui quais são as consequências, né? Nós temos aí, portanto, essa autorização e existe ali um número previsto de dias, né, de retorno desta criança. Em caso de se aumentar ali os dias, passou do prazo, quais são as consequências? E para quem não retorna também, doutora, essa questão da subtração de menor, quais são as consequências, as possibilidades judiciais, doutora? Perfeito. Nós temos hoje uma convenção que se chama Convenção de Haia. Essa convenção, alguns países são signatários dela, ou seja, alguns assinaram esse acordo de reciprocidade entre os países. Para os países que têm essa reciprocidade, que são signatários, nós temos uma facilidade de comunicação. Nós temos aqui hoje uma central administrativa no Brasil, que é a CAF, que faz a comunicação direta com o país onde a criança está. Então, uma suposição, a criança está em Portugal, Portugal é signatário de Haia. Então, se essa criança não retorna, passou do prazo, a primeira tomada de decisão desse pai ou dessa mãe é procurar a CAF, não necessariamente, não precisa de advogado, você procura esse órgão e passa todas as informações, esse órgão vai informar o órgão central do país e vai ser tudo resolvido administrativamente. Se precisar de advogado, o próprio consulado no país fornece um advogado. O problema está em países que não são signatários dessa convenção. E aí a gente tem, por exemplo, o Egito. O Egito não é. E a gente tem hoje uma criança, uma não, a gente tem algumas crianças brasileiras que estão lá com pais egípcios e que a gente tem uma dificuldade maior para resgatar. É possível? É possível. Porém, a gente não consegue contar com a CAF. Então, em termos assim, a gente não consegue contar muito com o Brasil para isso. Então, a gente precisa de decisões aqui judiciais, e aí envolve a Polícia Federal, envolve a Justiça Federal e envolve a Interpol, tá? Porque aí fica na Interpol, entra para a linha vermelha, para a difusão vermelha da Interpol, esse pai ou essa mãe que está com essa criança, e aí eles ficam limitados a não sair do país, porque quem está com o nome na linha vermelha, se vai para o aeroporto já é pego. E a criança também entra na difusão amarela. Então, é um pouco mais complexo para esses países que não são signatários de Haia. E, por outro lado, você vai precisar de um advogado nesse país, porque nós, brasileiros, nós temos uma restrição territorial para advogar, Brasil ou Portugal apenas. Você vai precisar de um advogado para tomar todos os trâmites lá. Então, resolver guarda, resolver tudo isso nesses países. E aí é um pouquinho mais complexo. Mas ainda assim, resolve-se, tá? E aí é um crime e essa pessoa começa a responder um crime aqui no Brasil e fica procurada pela Polícia Internacional. Doutora Vanessa, algo mais que você gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN? Olha, é sempre importante a gente utilizar de bom senso, entender que a criança, ela tem uma vida, ela tem uma vida social que é dela. A gente sempre acha que filho é indefeso, a gente tem que proteger, só tá bem cuidado se tá comigo. Mas não, pai e mãe são responsáveis e ambos, quando estiverem cuidando da criança, né, na custódia dessa criança, tem aí o direito de passar momentos de lazer e tudo mais. Então, assim, vamos evitar conflitos e vamos pensar mais nessas crianças para que elas parem. Hoje o judiciário está muito cheio de conflito de pais que não param de litigar por conta das crianças e isso está afetando muito a saúde mental das nossas crianças. Sem dúvida. Doutora, muito obrigado aqui pela sua entrevista à CBN, sem dúvida esclarecendo aí o nosso ouvinte sobre diversos pontos em relação aí, principalmente nessa aproximação, né, das férias escolares, algumas crianças já no período de férias, e é sempre importante. Muito obrigado, doutora, e até uma próxima. Eu que agradeço, Alexandre. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com a doutora Vanessa Paiva, especialista em direito da família e sucessões, né, falando aí sobre os conflitos, em relação aí dos conflitos familiares.
Nós temos agora a matéria da Jéssica Passos, traz aí sobre o caso Yasmin. Então vamos acompanhar as informações.